Hoje nós vamos falar sobre a primeira onda do movimento feminista. Aí no slide número 2 você está vendo um mapa feito pelo professor Aramis Barros e você consegue ver as 3 ondas do movimento feminista. Primeira, segunda e terceira, e a que nós iremos falar hoje vai desde as primeiras reivindicações pelo direito de voto até a publicação do livro da feminista Simone de Beauvoir. Nesse contexto, como nós fizemos na primeira aula, todas as aulas nós veremos o contexto histórico por trás de cada onda. E no contexto dessa nossa primeira onda, como você pode ver ali no slide 3, havia a Primavera dos Povos, os movimentos abolicionistas, as Quakers, a proclamação do Dia da Mulher, a Primeira Guerra, a Grande Depressão e a Segunda Guerra. Tudo isso está incluído na primeira onda do movimento feminista. A primeira informação importante que a gente pode tirar aqui desse primeiro slide é descobrir quem eram as Quakers. Então, um inglês chamado George Fox criou lá em 1652 um movimento baseado no protestantismo unitarista de protestantes quakers que pretendiam viver uma vida de simplicidade e desprezavam a ordem clerical. Nesse movimento, cada pessoa podia ter acesso à Bíblia e interpretá-la de uma forma mais individual. Por isso vem esse nome unitarista ligado ao movimento das Quakers. Por que as Quakers são tão importantes nessa nossa primeira onda? Porque as nossas primeiras feministas, na verdade as mulheres responsáveis pela luta do sufrágio, vinham deste movimento Quaker do protestantismo. Aí no slide número 4 vocês estão vendo uma imagem que representa esse período e qual eram as principais queixas ou reivindicações. A igualdade entre os sexos, a emancipação jurídica e a emancipação econômica da mulher. A gente pode ver que elas quase que repetem as querelas de todo o movimento proto-feminista. Isso porque nós vimos que os direitos que foram conquistados parcialmente lá durante a Revolução Francesa acabaram sendo abolidos depois pelo imperador Napoleão Bonaparte. Além disso, lá no slide 5, nós vemos a imagem das 2 principais agentes dessa busca pelo direito ao voto feminino. É importante lembrar que nessa nossa primeira onda nós vamos ter dois principais movimentos, 2 principais querelas ou queixas. A primeira é o voto e a segunda é o mercado de trabalho. Aqui no slide número 5 vocês estão vendo 2 senhoras, a Elizabeth e a Susan. Elas foram responsáveis pela levante da primeira onda do feminismo quanto ao direito ao voto, certo? Elas também estavam ligadas inicialmente ao movimento abolicionista. Aliás, várias teóricas feministas dizem que as primeiras feministas, ou essas mulheres que lutavam pelo direito de voto, se espelharam e aprenderam muito com os movimentos abolicionistas. Outras teóricas, no entanto, dizem que elas eram repreendidas ou desprezadas por esse movimento abolicionista. Essas 2 que você vê na imagem, por exemplo, elas estiveram junto com outras delegadas em um evento abolicionista que aconteceu em 1840 e foram expulsas e impedidas de falar nesse movimento por serem mulheres. Imagina-se que foi por causa dessa expulsão ou dessa humilhação que elas passaram que resolveram criar um movimento especial para as mulheres, ou especificamente feminino. E foi por isso que em 1848 elas estabeleceram a Convenção dos Direitos da Mulher, que aconteceu nos dias 19 e 20 de julho em Seneca Falls. Um dado importante sobre isso, que geralmente as feministas não gostam de comentar, é que esse primeiro evento de mulheres, que a gente pode dizer que é um marco da primeira onda feminista, aconteceu em uma capela, uma igreja metodista. Por quê? Como eu já mencionei, nem os movimentos abolicionistas, que poderíamos dizer eram os mais democráticos para a época, queriam abarcar essas pautas das mulheres. Então, o primeiro lugar onde as mulheres conseguiram voz para falar sobre os seus direitos foi através da igreja, e nesse caso aqui numa capela metodista. Elas criaram então essa convenção que reuniu, a bibliografia varia muito, alguns dizem 100 pessoas, outros dizem 300 pessoas, mas o caso é que nesse dia foi assinada uma petição ou uma declaração com 68 assinaturas de mulheres e 32 assinaturas de homens. Entre as queixas dessa convenção estavam os direitos de propriedade, que já foram todos mencionados na nossa primeira aula, e os direitos de igualdade entre homem e mulher. Um dado muito importante aqui é que nessa convenção as mulheres, e inclusive os homens também, mas as mulheres eram a maioria, se negaram a assinar a cláusula que exigia direito ao voto. Essa convenção, ou essa declaração dessa convenção, ela era baseada na Declaração da Independência dos Estados Unidos.
Então, tinha a imagem do Deus Criador como fonte ali, a lei natural e a razão por trás da alegação de que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Mas mesmo diante disso, as mulheres que estavam presentes não queriam, elas mesmas, a inserção do direito ao voto. As próprias mulheres da época desprezavam isso. O escritor famoso do catolicismo, Chesterton, que já foi citado na nossa primeira aula, ele dizia que essas feministas eram muito problemáticas porque elas queriam que as mulheres tivessem o direito ao voto sobre tudo, exceto o direito de votar se elas queriam votar ou não, que foi o que aconteceu aqui. Muitas mulheres não se engajaram nesse movimento pelo direito de voto, tanto que uma das feministas cita a seguinte experiência em suas obras sobre esse momento. Na indiferença, na inércia e na apatia das mulheres encontra-se o maior obstáculo para a sua emancipação. Então, as próprias delegadas feministas e as mulheres mais proeminentes da época se queixavam porque as demais mulheres da sociedade não estavam interessadas naquelas querelas, tá? Então, isso foi uma grande dificuldade, embora o movimento tenha se fortalecido aos poucos e realmente tenha conquistado o direito ao voto em vários países. O primeiro país foi aquele que nós vimos já na aula passada, Nova Zelândia, e depois outros países foram seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Aí no slide número 6 você vê uma ordem de fatos importantes para o movimento, e o último deles é o momento em que o republicano apresenta a inserção do direito ao voto na Constituição dos Estados Unidos. Esse é outro dado muito importante para esse momento. Esse dado que aparece aí no slide de número 6, no ano de 1920, é muito importante para entender esse movimento, porque as feministas, por exemplo, americanas, costumam se relacionar muito com o Partido Democratas lá nos Estados Unidos. Inclusive, na última eleição, quando o presidente Trump foi eleito e assumiu, o movimento feminista fez várias passeatas e manifestações contra o presidente, alegando que o Partido Republicano era muito conservador ou contra as mulheres e que o próprio Trump era contra as mulheres. Mas vocês veem aí no nosso slide que quem apresentou a primeira petição nesse sentido foi um republicano e não um democrata. E essa mesma questão se repete quando a gente pensa no abolicionismo, né? O Partido Republicano também foi muito ativo e muito mais ativo que o Partido Democrata. Então, essa questão da agência do Partido Republicano e também a questão da agência das igrejas protestantes, como o caso da Igreja Metodista, costumam ser abafados quando as feministas falam sobre a conquista do direito de voto. E até nos dá a impressão ou a oportunidade de questionar se realmente lutar pelo direito de voto é uma premissa feminista ou é realmente uma conquista do que a gente conhece hoje como movimento feminista. No slide 7, você continua vendo principais eventos para essa luta do direito ao voto, e lá no final você vê duas publicações importantes para esse momento. A primeira, a sujeição das mulheres, que tem um ar mais liberal, e a segunda, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, que tem um ar socialista. E nós vamos ver aqui na nossa aula, a partir de agora, que duas vertentes do feminismo vão se formar aqui meio que separadamente. Uma mais liberal, baseada, por exemplo, na obra de Stuart Mill, e uma mais socialista, baseada nos pensamentos de Engels e de Marx. Isso tudo está resumido aí no nosso slide número 8, apresentando como as leis foram sendo conquistadas e culminando a publicação dessas duas obras. Lá no slide de número 9, a gente volta para aquela questão do interesse no direito ao voto. Nós vimos ali que muitas mulheres não estavam tão interessadas assim no direito ao voto como pareciam supor as líderes ou delegadas desse movimento. E um dos nossos teóricos importantes para o contraponto dessa aula é o Chesterton, que já foi citado aqui 2 vezes, e aí nós lemos a seguinte citação: limitemo-nos a dizer que essas mulheres particulares querem um voto, e perguntemos-lhes o que é um voto. Se perguntarmos a essas senhoras o que é um voto, obteremos uma resposta bastante vaga. A rigor, essa é a única pergunta para a qual não estão preparadas, pois a verdade é que agem essencialmente por precedentes, guiadas pelo mero fato de que os homens já têm o voto. Esse movimento está longe de ser rebelde. Então, a principal crítica do Chesterton, e nós vamos ver isso no seu livro que leva o nome O que há de errado com o mundo, é que as mulheres, algumas mulheres que queriam o direito ao voto,
estavam apenas imitando conquistas masculinas ou tentando imitar o comportamento e as práticas masculinas, e não haviam realmente pensado sobre aquilo e qual era a importância disso. O próprio Chesterton vai dizer, por exemplo, que quando você conquista um direito ao voto, você está conquistando uma série de responsabilidades que devem ser pensadas muito a fundo antes de se engajar nessa causa. Então, como eu mencionei lá na nossa primeira aula, vocês lembram que a Olympe de Gouges, quando ela foi condenada à guilhotina, ela disse que uma mulher que é condenada, ou uma mulher que tem o direito a ser condenada do cadafalso, também deveria ter o direito ao voto. E o que Chesterton faz aqui é justamente o contrário. Uma mulher que tem o direito ao voto, então também tem o direito de ser guilhotinada, de ser culpada por qualquer tipo de atrocidade que um líder em que ela votou tenha aplicado ou exercido contra um povo. Então, para Chesterton, o direito ao voto não era assim um privilégio tão grande. E o que ele vai dizer aqui, e vários outros teóricos que contestam essa questão das igualdades civis, e nós não estamos aqui dizendo que o direito da mulher tem que ser retirado, estamos apenas analisando o que os escritores da época falavam sobre isso. E Chesterton escreveu essa obra em 1910, então foi 10 anos antes dos Estados Unidos definir o sufrágio. E ele se questionava sobre a validade do voto e se isso era realmente tão importante. E ele não estava aqui tentando negar o direito de voto para as mulheres, mas estava dizendo que isso era absolutamente irrelevante, porque as mulheres ou iriam copiar o voto dos homens ou iriam votar contra o voto de um homem muito próximo que ou anulam o voto ou duplicam o voto. Mais ou menos ele queria dizer que isso não era tão importante para uma mulher. E de fato não era, porque as mulheres da época não se engajavam nessa causa.